pela vida do pastor Jader. Quero colocar ele diante do Senhor e pedir nesta hora, Pai, a tua bênção. Que o Senhor use, Pai, os homens são instrumentos, a revelação vem do Senhor, a inspiração vem do Senhor, o poder vem do teu Espírito, ó Pai. Por isso, Senhor, usa o teu servo como um instrumento para falar aos nossos corações. Eu oro pelo teu povo, que todo pensamento esteja pronto, todo coração esteja preparado, seja uma terra fértil para esta palavra, para esta semente que vai ser semeada em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor. Pode tomar os vossos assentos. Deus é fiel. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é grandioso, irmãos. E é com motivo de muita alegria que hoje estou aqui para partilhar mais uma vez algo da parte do eterno para as nossas vidas, que é a palavra do Senhor. Agradeço a oportunidade ao pastor Tiago, à pastora Sara, à sua casa, aos irmãos que aqui estão presentes, e que essa noite já está sendo a melhor noite, o melhor domingo de todas as nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós estamos alegres, porque Deus fez esse dia. Deus fez esse dia e por isso nós estamos alegres. Conforme o pastor Danilo falou aqui, que como é que nós estamos nessa grande expectativa para a volta de Cristo? Alegres, mais ou menos, ou tristes? Nós temos que ficar alegres, porque lá no céu tem uma morada maravilhosa a nos esperar. Amém? Você crê nisso, irmão? Então aplauda ao Senhor e glorifica Ele nessa noite. Irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra a qual os louvores já trouxe uma sinopse, trouxe uma introdução daquilo a qual o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. E eu quero usar dois textos, e o primeiro texto que eu quero usar se encontra em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8 e número 9. E depois nós vamos passar para Tito, capítulo 2, versículo 11. Primeiro nós vamos ler Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. E depois nós vamos passar para Tito, capítulo 2, versículo de número 11. Diz assim a palavra do Eterno, em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça e por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, porque ninguém se glorie. Em Tito capítulo 2, versículo 11, a palavra do Eterno vai dizer assim para mim e para você: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Em algumas traduções, salvando todos os homens. Oh, aleluia! A graça do Senhor. O tema dessa mensagem de hoje é a graça, a maravilhosa graça. Aleluia! Irmãos, nesse texto nós vemos o propósito da graça de Deus. Qual é o propósito da graça de Deus? Salvar todos os homens. Quando o texto aqui está dizendo todos os homens, isso significa toda a criação. Aqui não é uma palavra, como é que eu posso dizer? Uma palavra machista. Não. Quando fala de homem, fala de toda a criação. O desejo de Deus é salvar toda a sua criação. E eu e você, e os nossos familiares, e os nossos amigos, e o povo lá de fora, faz parte dessa maravilhosa promessa de Deus, que é a salvação. E salvar todos os homens significa que Jesus
pagou um alto preço, um preço de sangue, um preço ao qual ninguém poderia pagar, para nos resgatar, nos tirar das garras de Satanás e nos purificar através do seu sangue e nos levar às mansões celestiais, às moradas a qual o Senhor preparou para mim e para você. Mas, irmãos, nem todos estão ainda salvos. Irmãos, de repente, tem alguém que está aí ao seu lado que ainda não está salvo. Vir à igreja, fazer parte da oração, até mesmo muitas das vezes fazer parte de um ministério, não significa que você está salvo, porque a salvação, ela vem da graça. E quem é essa graça? Cristo, Jesus. Mas por que alguns ainda não obtiveram a salvação? Porque eles ainda não se renderam a essa graça que é Cristo Jesus. Você pode acreditar em Deus, você pode acreditar no Criador, saber que foi Ele que fez o céu, saber que Ele que fez a terra, mas se você não se render a Cristo Jesus, mas se você não aceitar o sacrifício de Cristo Jesus e não se arrepender dos seus pecados e não nascer de novo, você está fora do propósito de Deus. Você está fora daquele grande dia, quando a trombeta soará e Cristo Jesus voltará para levar a sua igreja, a sua noiva. Jesus Cristo mesmo disse: aquele que adora ao Pai, aquele que ama ao Pai, mas não me ama, não tem parte comigo. Nós temos que amar Cristo, nós temos que aceitar o sacrifício de Cristo, porque somente Cristo Jesus nos leva a Deus. Cristo Jesus disse que eu sou o caminho, que eu sou a verdade, que eu sou a vida. Muitas religiões que temos aí por fora, elas acreditam em Deus, mas elas não acreditam no sacrifício de Jesus. Elas não acreditam no Emanuel, elas não acreditam naquele que é digno de desatar o selo e abrir o livro. Aquele a qual João, quando foi levado, quando ele estava na ilha de Patmos e foi levado aos céus, Deus deu uma revelação a ele profética, e ele viu, e ele chorou, porque ele viu ali que não tinha ninguém digno para desatar aquele selo e abrir aquele livro. Ele chora, e ele escuta a voz do ancião dizendo para ele: porque chora? O leão da tribo de Judá venceu, e ele é digno de desatar o selo e abrir o livro. Aleluia! Cristo Jesus é a esperança da glória. Cristo Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos leva à salvação. Será que eu posso ouvir um glória a Deus? Será que você pode aplaudir Jesus por causa disso? Oh, aleluia! Estamos passando por tempos de muitas tribulações, estamos passando por tempos revoltos, por tempos a qual nós ouvimos rumores de guerra, vimos o amor de muitos se esfriando. Mas aqueles que têm Cristo Jesus, aqueles que têm os seus alicerces na rocha e crê na palavra, eles sabem que isso é o princípio das dores e que o fim está próximo. Mas esse mal, ele não verá sobre a cabeça daqueles que têm Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque a promessa para aqueles que estão debaixo da graça é o céu. Aqueles que têm a promessa e têm Cristo Jesus como seu Salvador, é as mansões, é a morada celestial, é a rua de ouro, oh aleluia, é o céu, a morada que Deus preparou para nós. Irmãos, C.S. Lewis, um grande
teólogo anglicano, certa vez disse algo poderoso. Ele falou certa vez que o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que o homem se tornasse filho de Deus. Aleluia! Vira para esse querido que está do seu lado e fala assim: você é filho ou é filha, oh aleluia, de Deus, porque Jesus Cristo nos habilitou a sermos filho de Deus. Aleluia! Oh igreja, quando nós entendermos isso, quando nós tivermos a consciência que Cristo Jesus, Ele nos salvou e Ele quer salvar a humanidade, nós não andaremos mais por essa terra de cabeça baixa a essa graça. E se você está aqui nessa noite que ainda não se rendeu a essa graça, eu tenho uma oportunidade para você maravilhosa. Ele está aqui e está lhe chamando para se render a Ele e deixar Ele tomar conta da sua casa, da sua família, da sua vida, porque há algo melhor nos esperando na glória. Aleluia! E qual é a tarefa principal da igreja? Qual é a tarefa principal minha e sua? É anunciar, é manifestar, é testemunhar dessa graça. Aleluia! Essa é a tarefa principal da igreja, é proclamar, é anunciar a graça que é Cristo Jesus, o Salvador. Aleluia! Aonde você estiver, você é uma voz profética. O pastor Ivaldo costuma dizer que não ficará nenhuma viela, nenhum sítio, nenhum bairro, nenhum lugar sem uma testemunha de Cristo Jesus. Mas pastor, lá no trabalho eu falo de Jesus. Mas pastor, lá na escola eu falo de Jesus. Mas pastor, na minha casa eu falo de Jesus. Mas as pessoas são difíceis. Mas ninguém me escuta. Mas ninguém entende o que eu falo. Ah, eu desisto de pregar o evangelho. Ah, eu desisto de falar. Ei, tenho uma notícia para você. Não desista. Não pare de anunciar as boas novas. Sabe por quê? Porque quem faz você anunciar as boas novas é o Espírito Santo de Deus. E é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você e eu também éramos difíceis para aceitar a palavra do reino. E hoje nós estamos aqui como um instrumento do Senhor para levar e anunciar a palavra e a mensagem de Cristo. Arranca esse pensamento da tua mente, que não é de Deus, é de Satanás, para te paralisar e te neutralizar, para que você nunca mais venha anunciar as boas novas do Evangelho. Satanás, a revolta dele é impedir o máximo de pessoas obter a salvação. A estratégia de Satanás é tirar eu e você do foco, é tirar eu e você do caminho, é tirar eu e você da nossa promessa. Essa é a estratégia de Satanás. E ele vai fazer de tudo para nos tirar da rota, da colisão, da salvação. Aleluia! Porque através da graça, através de Cristo, Deus concede ao homem a participar da vida eterna. É através dessa graça. Muitas das vezes, muitos tempos atrás, irmãos, eu quando não era evangélico, quando eu não tinha Cristo, eu tinha um pavor, pastor Danilo, da morte. Quando algum amigo meu morria, da vida do crime, quando algum parente meu morria, e eu ia nos velórios, eu ficava assim, meu Deus, onde é que esse cara está agora? Eu ficava com pavor, porque eu não sabia para onde eu ia. Os meus pais me ensinaram purgatório, reencarnação, até de repente você volta como um cachorro, como um gato, como um papagaio, como um periquito. Quem aqui nunca ouviu isso? Eu não é? E eu ficava com medo. Falei, meu Deus, e
como é que vai ser? E eu vou deixar vocês aqui, meus pais, a minha mãe. Mas quando eu me converti, esse medo da morte, ele bateu por retirada. Porque a vida com Cristo é uma vida eterna. Jesus Cristo falou: ainda que esteja morto, vivo estará. Oh, aleluia! Irmãos, essa graça, ela nos concede a participar da vida divina. E somente essa graça traz de volta o relacionamento de paternidade de Deus para o Filho. Quando o homem Adão peca, essa intimidade, ela é rompida. Essa intimidade, ela é quebrada. Torna-se um muro entre a criação e entre Deus, por causa do pecado. O pecado nos afasta de Deus. Mas Cristo Jesus, o segundo Adão, quando veio e foi até a morte, cumprindo o propósito do Pai, e o seu sangue derramado no madeiro, a qual através do sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, essa amizade, essa paternidade de Deus para o homem, ela volta, ela é restituída, aleluia, por causa de Cristo Jesus. Porque é Cristo Jesus que nos justifica, é Cristo Jesus que é o nosso advogado fiel. Por isso que nós vemos aqui em Efésios: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Meu irmão, minha irmã, que Deus maravilhoso é esse que nós temos. Presbítero Aguinaldo, Deus, ele pega o seu melhor, que é o seu filho, e fala para o seu filho assim: ó, vai ter que ir lá na terra, porque a situação está um pouco estreita, a minha criação se corrompeu, eu vou ter que te enviar. E Cristo, ele desce, servo ele tornou, a palavra de Deus diz, semelhante a um homem ele se fez, mas não se usurpou ser igual a Deus. E ele ali foi até a morte de cruz. Ele foi o sacrifício. E para eu e você obter essa salvação, sabe o que nós precisamos fazer? Só ter fé e acreditar no sacrifício de Jesus. Oh, aleluia! Só nós termos fé e acreditar no sacrifício de Jesus. Nos render aos seus pés, assim como aquela mulher samaritana. Senhor, mas aonde nós adoramos? E Jesus ali, falando com aquela mulher, mostrando para aquela mulher o cumprimento da profecia, porque ela estava esperando, e Jesus apareceu para ela. E esse texto da mulher samaritana vai nos mostrar detalhes, vai nos mostrar a estratégia que Jesus usou para nós evangelizarmos aí na rua, para nós como missionários dessa nova geração pregar o evangelho. Jesus inicia com um diálogo, a conversa com aquela mulher. Aquela mulher era uma mulher rejeitada pela sociedade. Aquela mulher era uma mulher que ninguém a procurava, a não ser para fazer aquelas coisas a qual nós sabemos que é a coisa pecaminosa. Mas Jesus, ele entra num diálogo com aquela mulher, porque Jesus, ele tinha para dar para aquela mulher uma água, que dessa água que ela bebesse, ela não sentiria mais sede, porque essa água é a graça, é a salvação, é isso que ele tem para mim, para você, é isso que ele tem para os nossos familiares e para o povo que lá fora está. E aqui há uma igreja que não vai calar-se, uma igreja que não vai recuar, mas sim vai avançar, porque a palavra do Senhor está sobre as nossas vidas. E nós, como os missionários dessa nova geração, proclamamos o nome de Cristo, a salvação do Senhor, até que Ele venha. Aleluia! Irmãos, o cristianismo não é uma religião. O cristianismo não é uma filosofia, o cristianismo não é uma psicologia, o cristianismo é uma pessoa e essa pessoa é Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluia! Nós já ouvimos o pastor Tiago falar, nós já ouvimos o pastor Danilo falar, nós já ouvimos o pastor Ivaldo a falar, nós já ouvimos
pastores da Missão Lusitana falar que um coração com Cristo é um missionário, e um coração sem Cristo é um campo missionário. E aonde estão os missionários dessa geração? Aonde estão os missionários de Lagoa, de Portimão, de Albufeira? Ei, aonde estão eles? Lá fora há um campo missionário para nós levarmos para esse campo a água, o Espírito Santo, a salvação e a palavra da vida eterna. Aleluia! Em Marcos capítulo 16, versículo 15, nós vamos ver uma ordenança de Jesus. Nós vamos ver Jesus ordenando aos discípulos, para que os discípulos fossem fazer o quê? Anunciar as boas novas, pregar o evangelho. Amém ou não amém? Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide, pregai o evangelho a todas a criatura. Pregar a todos é uma ordenança de Cristo, uma ordem de Jesus. E a obra missionária, ela é produzida, ela é dirigida, ela é capacitada por Deus através do Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo é que nos capacita, é que dirige, é que nos impulsiona a sermos uma voz profética nessa geração e nessa nação. Em Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, nós vamos ver a profecia de Joel se cumprindo. Em Joel nós vamos ver a profecia sendo profetizada. Em Atos capítulo 1, versículo 8, nós vamos ver o cumprimento dessa profecia. E lá diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo desceria sobre o povo, um espírito de poder. Descerá sobre vós o Espírito Santo, o espírito de poder. E vós sereis a minha testemunha. Aonde? Em Samaria, na Judéia, em Jerusalém, nos confins da terra. Olha que interessante. Lá em Marcos, nós vamos ver Cristo Jesus falando por discípulos: ide, pregai o evangelho, vão. A ordem é ir. E aqui em Atos nós vamos ver: e receberão poder. Para quê? Para testemunhar de Cristo Jesus. Oh, aleluia! Ei, o Espírito Santo está sobre a minha vida, o Espírito Santo está sobre a sua vida. E o que isso significa? Que há poder de Cristo sobre nós. O poder de Cristo está sobre nós através do Espírito Santo para pregar o evangelho, para testemunhar de Cristo Jesus nessa nação, na sua casa, na sua família. E fique tranquila, fique tranquilo, porque é Ele que faz a obra. Quem? O Espírito Santo de Deus. E a visão missionária, e a visão vem da parte de Deus. Não é uma visão que vem da parte humana, é uma visão que vem da parte de Deus. E quando nós entendemos, e quando nós compreendemos, e quando nós temos o poder e o Espírito Santo sobre as nossas vidas, essa visão, ela é ampliada. Por isso que muitas das vezes, nós vemos pessoas a dizer assim: eu não gosto de culto de missão, eu não gosto de evangelizar, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Irmãos, não fique triste comigo não, mas é uma verdade. E nós estamos aqui para falar a verdade. O Espírito Santo não habita em você. Porque o Espírito Santo habita em nós, ele nos abre a visão. Ele nos faz nós cumprir o propósito de Deus, que é anunciar o Evangelho, que é proclamar a salvação de Cristo Jesus. Por isso que não é a obra nossa, por isso que não é a vontade nossa, é do Espírito Santo. E o texto vai dizer, a palavra vai dizer que se nós não clamarmos, a pedra vai clamar em nosso lugar. Isso é para nós entendermos que não vem de nós, é do Espírito Santo. Mas isso é só para os pastores, isso é só para a irmã do ciclo de oração, isso é só para os diáconos. Não, isso é para todos nós. A missão foi dada para todos aqueles que um dia levantaram a sua mão, reconheceram Cristo como seu único, suficiente Salvador, e tem a promessa da salvação.
nós temos que partilhar para o povo, para as vidas, aquilo que nos espera, porque a igreja de Cristo Jesus, ela só se movimenta na unidade. O Espírito Santo, quando desceu em Atos dos Apóstolos, os discípulos, as mulheres, o povo que eles estavam em unidade, eles estavam em obediência, porque Jesus falou para eles: ficai em Jerusalém. Imagine agora o Espírito Santo chegar e falar assim: a partir de hoje eu comprei a passagem para todos nós que aqui estamos, amém ou amém? Para ir para a Palestina anunciar o meu evangelho. Oh, amém diminuiu, né, irmão? Oh, pastor. Foi o que aconteceu aqui. Jerusalém estava um caos. Jesus tinha acabado de ir para o madeiro, perseguição contra os cristãos. Mas Jesus falou: ficar em Jerusalém, sabe por causa de quê? Para cumprir a promessa. Imagine aqueles que falaram assim: vou faltar esse culto, tá doido, eu vou embora. Não recebeu a promessa. Aqueles que ficaram e obedeceram, eles receberam a promessa do Espírito Santo, foram cheios do poder e da autoridade e da unção. É isso que o Espírito Santo quer fazer nos dias de hoje, na igreja atual, na geração que é a nossa geração. Alguns dizem, e eu creio, que é a última geração. E fique tranquilo, fique despreocupado, porque Abacuque 3:2 se cumprirá. O avivamento do Senhor vai vir de uma forma tremenda, e o fogo do Senhor vai se alastrar, e você vai ver com os seus olhos a glória resplandecente do Senhor, o eterno Deus. Será que você pode aplaudir o Senhor? Irmãos, não haverá trabalho missionário ou trabalho eclesiástico sem o poder do Espírito Santo. Não tem trabalho eclesiástico, não tem trabalho missionário, não tem trabalho evangelístico sem o poder do Espírito Santo. Eu vou fazer na minha vontade, na minha inteligência, na minha teologia, nos meus propósitos, irmão, não vai dar em nada. Porque quem nos impulsiona, quem nos inspira, quem nos leva a pregar o evangelho aos quatro cantos dessa nação é o Espírito Santo de poder. Aleluia! É o Espírito Santo de milagres, é o Espírito Santo de prodígios, de sinais e de maravilhas. O Espírito Santo que nos impulsiona, o Espírito Santo que nos leva, é o Espírito Santo. E a igreja de Cristo Jesus precisa desesperadamente mergulhar nas águas do Espírito e ali ficar até que Ele venha. Ele quem? Cristo Jesus. Aleluia. Atos capítulo de número 4, versículo de número 31. A palavra de Deus vai dizer que, tendo eles orado, tremeu o lugar. Meu Deus. Presbítero Agnaldo, eles estavam orando. Outubro de intercessão. Eles orando, e o lugar estremeceu, e todos foram cheios do Espírito Santo. A oração traz o poder do Espírito Santo. A oração, ela quebra barreiras a qual nós não estamos enxergando no reino do Espírito. A oração, ela abre o céu de bronze. A oração faz um mover sobrenatural acontecer, irmão. Daniel estava orando e havia uma grande batalha no reino do Espírito, travando a resposta de Daniel. Oh, aleluia. E Deus falou: vai, Miguel, né? Vai, Miguel. Primeiro foi Gabriel. Daniel orando.
Depois falou: desce Miguel agora, porque eu vou dar ao meu povo a libertação. Aleluia! Oh, irmãos, a oração traz o poder do Espírito Santo de Deus. A oração quebra cadeias espirituais. A oração faz a enfermidade retroceder. A oração faz demônio recuar. Porque a oração é o poder que nós temos com o Espírito Santo para fazer, sabe o que no reino do Espírito? Uma bomba nuclear. Muita gente está com medo, a Rússia vai acionar a bomba, não sei quem vai acionar a bomba. Você já tem uma bomba aí com você, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Basta você crer, basta você acreditar, porque a palavra de Deus, ela não volta para Cristo vazia, sem antes se cumprir aquilo que foi determinado. E é esse poder que Deus derramou em sua igreja. E se você é a igreja do Senhor, dá glória a Deus aí, irmão. Aplauda o Senhor aí, meu irmão. Oh, aleluia. Uma outra coisa que o poder do Espírito Santo traz sobre as nossas vidas. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Mais uma vez, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aleluia! O poder do Espírito Santo faz eu e você vencer o pecado. A carne, minha e sua, ela é forte. Antigamente eu falava, ela é fraca, mas eu ouvi alguém falar, não, ela é forte. Porque ela é tão forte, se você der mole, ela te derruba, e é verdade. Mas o poder do Espírito Santo é mais forte ainda, e não faz com que essa carne venha nos derrubar, venha nos levar de volta ao lamaçal do pecado, ao lugar onde Cristo nos tirou. Através do poder do Espírito Santo, os nossos olhos, os nossos passos estão em direção ao lugar ao qual Cristo nos ordenou, estão nos levando ao destino correto e certo, que é o céu. O poder do Espírito Santo faz nós triunfarmos sobre essa carne podre, sobre essa carne imunda, que de todas as maneiras, de todas as formas, de todas as horas, minutos e segundos, quer nos derrubar. E por isso a importância de nós, a igreja do Senhor, se encher do Espírito Santo. Por isso que a importância da igreja nos dias atuais, se derramar na presença do Senhor e ser revestido de poder e autoridade. Efésios capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo vai dizer: para nós não se embriagarmos com o vinho que traz a contenda, mas sim enchei-vos do Espírito Santo. O vinho que traz a contenda, o vinho que traz a discórdia, o vinho que traz aquilo que não vem da parte de Deus, mas sim se encher do Espírito. Enchei-vos. Encher do Espírito significa não somente hoje, mas toda hora, todo tempo, não somente aqui agora, fala: Senhor, me enche, Espírito Santo me enche. Não, tem que ser constante, tem que ser hoje, tem que ser amanhã, tem que ser depois da manhã. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos desse poder, precisamos desse Espírito, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Sem Ele nós somos uma presa fácil para o adversário da nossa alma, para Satanás. Irmãos, a igreja de Cristo Jesus, ela tem que entender que o Espírito Santo, nesse tempo, é a última pessoa que vai nos fazer a estarmos com o coração puro e quebrantado, porque depois da segunda vinda de Cristo, não haverá mais o Espírito Santo, não haverá mais ninguém. E esse é o tempo,
Essa é a hora da igreja de Cristo Jesus se revestir desse poder, se encher desse Espírito e fazer a vontade dele nessa geração, nessa nação, de ir proclamar o Evangelho, de ir levar os enfermos à cura, de ir levar os perdidos à salvação, de ir levar os presos à libertação, que é Cristo Jesus, o Salvador. O Espírito Santo, ele dá continuidade à obra de Cristo Jesus. E o Espírito Santo se move em mim. E o Espírito Santo se move em você. Aleluia! Para nós fazermos aquilo que Deus determinou para a sua igreja fazer. E pregar o Evangelho. Ser cheio do Espírito Santo é ter no seu coração a expectativa que o Senhor habita em nós e o seu poder manifesta através de nós. Oh, irmãos, fica de pé nessa noite. Essa é a promessa de Deus, a promessa do Pai para a sua igreja. Uma igreja missionária, uma igreja que não se envergonha do Evangelho, uma igreja que não é corrompida, uma igreja que não é, como eu posso dizer, para não falar a palavra errada, uma igreja que não aceita o que o mundo quer que nós venhamos aceitar, mas uma igreja que leva a verdade para que o mundo venha a aceitar essa verdade. Cristo Jesus, Ele é a graça. Cristo Jesus, Ele é o Salvador. E o Espírito Santo, que dá continuidade à obra do Senhor, Ele habita sobre a minha vida, Ele habita sobre a sua vida. Não tenha medo, o Senhor é contigo. Tem um louvor que eu gostava muito dessa banda 4x1, que cantava: eu tenho um chamado do Evangelho a anunciar, eu tenho um chamado. Nós temos um chamado de anunciar o Evangelho. Nós temos um chamado de ampliar o reino dos céus nessa terra. Você, aonde estiver, é um instrumento do Senhor, é uma testemunha do Senhor. Não recue, não pare, não desanime, porque não é você que faz a obra, é o Espírito Santo através da sua vida que faz a obra. E fica tranquilo, porque o Espírito Santo é Ele que convence. As suas orações, ela não é em vão. A sua busca não é em vão. Porque se hoje há um homem aqui, casado, pai de filha, pregando o Evangelho, porque teve uma senhora de 70 anos, uma tia da minha esposa, que clamava e orava, e ela, pela misericórdia de Deus, viu o cumprimento da palavra, viu o cumprimento da profecia. Hoje ela descansa no Senhor. E hoje toda a família é convertida, estão se convertendo. Por isso que eu falo para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, missionários dessa geração, profetas dessa geração, pregadores do Evangelho dessa geração, se envolva com o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo para anunciar o Evangelho, porque o Espírito Santo é um espírito de poder. O poder caiu sobre os apóstolos e eles anunciaram e testemunharam de Cristo. E foi milagres atrás de milagres, salvação atrás de salvação. E eles reconhecendo que nada vinha deles, que tudo vinha de Deus. E eu costumo dizer que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro missionário. Quando tu estuda Atos dos Apóstolos, você vê ali a missão. Ali aquele livro, ele te ensina a ser um missionário,
Aquele livro ele te ensina, te direciona a ser um missionário, a aplicar a missão nos dias atuais. E que a igreja de Cristo Jesus, ela venha entender, e que essa igreja venha compreender que nós fomos chamados para essa geração, para não ser igual ao mundo, mas para fazer a diferença desse mundo. Jesus falou para mim e para você, e a sua palavra diz isso, que nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. Feche seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, está aqui o teu povo, está aqui a tua igreja, a qual nessa noite, Senhor, nós entendemos que é pela graça que nós fomos salvos. Nessa noite nós entendemos que não basta eu somente acreditar no Deus Pai, mas sim aceitar o sacrifício de Cristo Jesus e me arrepender dos meus pecados e ter uma nova vida contigo, Senhor. Porque a sua volta está próxima e nenhum dos nossos hão de se perder. A sua volta está próxima, Senhor, e subiremos ao céu com o Senhor. Mas até que esse dia não chega, nós anunciaremos o teu evangelho aos quatro cantos desse país. Nós anunciaremos o evangelho a esse estado, a essa nação. E que teu Espírito Santo venha nos revestir de poder e autoridade. Autoridade a qual o Senhor nos deu para pisar em cabeça de escorpião e serpente. E no nome de Cristo Jesus, toda obra do inferno cai por terra. E em nome de Cristo Jesus, todo bruxedo é desfeito. Que toda maldição lançada através de palavra é cancelada. Que toda maldição lançada através de feitiço é quebrada. Porque há poder no nome de Cristo Jesus. E esse poder foi entregue à igreja